Nos episódios anteriores, nós falamos sobre o sábado ao longo da Bíblia e depois sobre como esse sábado foi alterado ao longo da história gradativamente para o domingo ou até para não guardar mais dia nenhum. Mas se você entendeu através do nosso episódio de que o sábado sim deve ser guardado, mas você não tem ideia de como fazer isso, senta em volta na nossa fogueira e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. O primeiro ponto a ter em mente é que a Bíblia fala que o sábado deve ser deleitoso, que Deus se agrada disso. Ou seja, Deus gosta que a gente curta o sábado junto com Ele, ao lado dele. E na verdade, o que tem de ruim em um feriado semanal obrigatório? Se eu te falasse, olha, toda semana você obrigatoriamente vai ter um feriado dentro da sua semana, você ia achar isso alguma coisa ruim ou uma coisa boa? Mas por alguma razão foi conseguido colocar e transformar essa ideia que as pessoas têm do sábado ou de um dia de guarda semanal como uma coisa ruim. Algo comum de se perguntar em relação ao sábado, quando a pessoa entra em contato com esse conceito, é, mas afinal, o que eu posso ou o que eu não posso fazer? Será que não posso fazer nada? Ou você que guarda o sábado, você não faz nada durante um dia inteiro? Que coisa esquisita. Essa pergunta é comum e ela já era um questionamento desde os tempos bíblicos. Então você vê o próprio Jesus sendo questionado dentro do que ele poderia e o que ele não poderia fazer no sábado. Já existia essa questão e as pessoas ali da época às vezes faziam regras para interpretar melhor esse preceito que era até um tanto amplo. Então, qual que é o preceito? O que diz a lei do sábado? Que você não deveria trabalhar, nem você, nem o seu servo, nem o seu animal. Ou seja, não é só você que não vai trabalhar, não vai fazer nenhum tipo de serviço remunerado, mas você também não vai fazer outras pessoas trabalharem. Então vamos dizer, eu não trabalho, mas eu vou pedir que outra pessoa faça uma comida para mim, vou num restaurante, vou numa loja. Não cabe muito isso dentro do sábado, porque apesar de você não estar trabalhando, você está fazendo com que outra pessoa trabalhe. E como a gente vê aqui no preceito, é nem você, nem o seu servo e nem o seu animal, mostrando que você não vai trabalhar, mas você também não vai fazer com que outra pessoa trabalhe para você. E aqui eu vou fazer um adendo que também surge muito essa dúvida, mas e se eu tiver uma emergência médica? É claro que a gente é coerente em entender que emergências podem acontecer sim no sábado. Inclusive Jesus cita isso, o caso de uma emergência. Ele fala, se uma ovelha sua cair dentro de um buraco no dia de sábado, você não vai resgatar ela? É claro que você vai resgatar. Então, a emergência ela tem que ser coberta dentro do sábado e arranjos serem feitos para essas emergências. Mas como o próprio nome diz, né, é uma emergência, é uma exceção. Mas a maior parte das coisas do nosso dia a dia a gente consegue sim arranjar para que nós não trabalhemos nesse dia e também que a gente dê oportunidade para os outros também descansarem no dia de sábado, fazendo com que nós não utilizemos os seus serviços. O outro ponto que a Bíblia coloca sobre o sábado é que é um dia para a gente não cuidar dos nossos próprios interesses. Ou seja, parar de olhar para dentro da gente e olhar para fora. E o que é esse fora? Para as outras pessoas e principalmente para Deus. Então ele é um dia que você tem tempo para passar ao lado de Deus e também para passar ao lado das pessoas. No nosso dia a dia, a gente pode sempre sentar e almoçar com um familiar, é claro. Só que a gente está sempre o quê? Atrasado, sempre correndo, sempre com o tempo ali contadinho. Mas no sábado, não. No sábado você tem o dia inteiro para fazer exatamente isso, para se relacionar com o seu Criador e com as pessoas que você ama, que você tem ao seu lado. Então você vai ter um almoço ali tranquilo com a sua família, você vai chamar aquele amigo que faz tempo que você não vê para almoçar na sua casa. Então você tem toda essa interação, mas essa interação com tempo, com qualidade, com tranquilidade, porque esse dia já foi reservado, já foi separado e você já fez todas as provisões no dia anterior para você ter esse dia com toda essa tranquilidade. Inclusive, tranquilidade nos remete ao próximo aspecto do sábado, que é o descanso. Então, o sábado é um dia de descanso,
físico, mas principalmente, e cada vez mais nos dias de hoje, um descanso mental. Então, se você tem um trabalho físico durante a semana, você vai descansar o seu físico no sábado. Mas hoje muitos de nós têm um trabalho muito mais mental, fica lá o dia inteiro sentado numa mesa, ou então lidando com problemas e preocupações. Mas nesse dia, no dia do sábado, é o dia que você tem uma carta branca de Deus, o próprio Criador, para não se preocupar com essas coisas do dia a dia, não se preocupar com o seu trabalho, não se preocupar com as coisas do mundo, inclusive com as coisas ruins que acontecem no mundo. Então é um dia, por exemplo, que você vai desligar até a notícia. Você não vai ficar vendo essas coisas ruins que o mundo traz, infelizmente, e se concentrar nas coisas boas que Deus fez e continua fazendo para você. Então um descanso físico e principalmente um descanso mental que tanto o mundo precisa hoje. E mais um ponto que eu queria colocar aqui do sábado, é um dia, como o próprio preceito ali dos 10 mandamentos diz, para se lembrar do seu Criador. Então é um dia para você congregar, para você ir até a igreja, para você adorar a Deus. Um dia para passear e ficar em contato com a natureza, ou seja, com a criação, em que você recebe ali muito do Criador também ao observar a sua criação. E um dia para estudar com tranquilidade sobre Deus, ler a Bíblia, que como eu falei, é claro que a gente pode fazer isso qualquer outro dia, na segunda, na terça, só que você já acorda com o tempo ali praticamente esgotado, você já está cheio de compromissos, a cabeça já está cheia. Então o sábado é o dia separado para ter essa tranquilidade de estudar a fundo, com tempo, a Bíblia e qualquer outro material ali que você queira estudar acerca de Deus. Então, para resumir, o sábado, quando eu vejo ele, como que eu entendo o sábado, é exatamente esse dia de tranquilidade e um dia de relacionamento com Deus e com as pessoas. O dia para descansar a mente, para focar nas coisas boas, para focar em Deus e principalmente um dia de volta para Deus. Então, às vezes a gente passou a semana inteira pensando em qualquer outra coisa, mas tem um dia que você se obriga a voltar para Deus. Se você faz isso semana após semana, ao longo da sua vida, você vai manter um relacionamento próximo a Deus. A gente tem que ter certas coisas, o ser humano, para nos manter na linha, vamos dizer assim. Eu já usei esse exemplo outras vezes, mas o exemplo da academia, né? Às vezes a gente quer fazer exercício e quer manter um estilo de vida saudável, mas quando você tem um compromisso com alguém, com um professor ou com um amigo que você combina dia, é muito mais fácil. Então é a mesma coisa, a gente pode aplicar aqui com o sábado. Quando a gente tem um compromisso de semanalmente a gente vai na igreja, ou semanalmente eu vou separar esse dia, eu não vou fazer nenhuma outra coisa que vai me distrair dessa missão, é muito mais fácil que ao longo da sua vida, da sua trajetória, você vai se manter ao lado de Deus. Então, se você tem esse desejo de se manter ao longo da sua vida ao lado de Deus, a gente sabe como é fácil que a vida nos arraste para longe de Deus, é muito interessante você pensar aí em guardar o sábado, porque ele vai trazer isso com certeza para você. Então, para finalizar, o mandamento diz ali, o quarto mandamento da lei de Deus, diz que nós devemos nos lembrar desse dia do sábado para o guardar e santificar. E por que ele fala que a gente tem que fazer isso? Porque em 6 dias Deus criou a terra e no 7º descansou. Então, cada vez que você guarda o sábado, que você santifica esse dia, ou seja, separa esse dia para atividades diferentes, para atividades de relacionamento com Deus e com o próximo, você está atestando que você reconhece a Deus como seu Criador e que você quer obedecer os seus mandamentos fielmente. Então, espero que você tenha gostado desse tema. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha ele para que ele possa avançar ainda mais. E se ficou alguma dúvida, coloca também nos comentários para a gente ter esse feedback de vocês e responder qualquer pergunta que a gente possa responder.